noite, irmãos. Estou feliz porque pela primeira vez estou pregando 100% um batista regular. Agora a mente está tranquila. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. Como estamos no mês de dezembro, nós vamos meditar sobre o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. Todos encontraram? Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o Senhor se ausentou-se dela. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos porque estamos reunidos em teu nome para louvar e bendizer ao Senhor, que é digno de toda honra e glória. Te rendemos aos teus pés nesta hora, suplicando humildemente para que teu Espírito Santo possa clarear o nosso entendimento, tirar de nós toda a distração, tudo aquilo que possa trazer preocupação e impedimento para que a tua palavra seja ouvida e aceitada. Que o Senhor possa falar conosco segundo a tua vontade, é o que te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, hoje vamos meditar sobre o anúncio do nascimento de Jesus e tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas hoje. Em primeiro lugar, a primeira cena que nós temos no texto é que Deus ele envia o anjo Gabriel a uma cidade chamada Nazaré. Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Perceba que Lucas, que escreveu esse livro, ele inicia essa passagem dizendo no 6º mês. O que isso significa? Ele não está se referindo ao 6º mês do calendário, mas ao 6º mês da gravidez de Isabel, a sua parenta. Como sabemos isso? Se você verificar na sua Bíblia, no versículo 33, diz assim, versículo 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ou seja, no 6º mês da gravidez de Isabel,
prima de Maria, foi o anjo enviado da parte de Deus até uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para poder anunciar o nascimento do Senhor Jesus a uma jovem chamada Maria. Agora vamos conhecer um pouco sobre quem é esse anjo, porque o texto diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel. É interessante notar, um ponto de curiosidade, que na Bíblia aparece apenas 2 anjos citados pelo nome. Um deles é o que está aqui, Gabriel, e quem sabe qual é o outro anjo citado pelo nome na Bíblia? Miguel. Então só temos esses 2 anjos citados na Bíblia pelo nome. Sabemos que tem muitos, milhares e milhares de anjos criados por Deus, mas na Bíblia só tem 2 anjos citados pelo nome, o anjo Gabriel e o anjo Miguel. Gabriel é um anjo de alta posição na presença de Deus, é um anjo muito elevado, de alta posição na hierarquia dos anjos criados por Deus. Ele ocupa esse ponto mais alto da hierarquia. Como sabemos isso? Porque no versículo 19, veja aí comigo, ele diz a Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então, como ele mesmo diz, eu sou um anjo que assisto na presença de Deus, está ao lado de Deus, e vim trazer essas boas notícias para vocês. Ele faz parte do círculo mais elevado dos anjos, ou seja, ele é o que está mais próximo do trono de Deus, da presença de Deus, do ser de Deus. Sempre que ele é enviado por Deus, é para revelar eventos importantes acerca do Messias. É interessante notar que toda vez que ele é solicitado por Deus para uma missão, para fazer a sua vontade, tem a ver com a obra do plano da redenção, a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo. Ele aparece somente 2 vezes na Bíblia. Em Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, capítulo 8 e 9, onde ele revela as profecias acerca do Messias sobre 70 semanas, os irmãos podem ver depois, e aqui no capítulo 1, ele aparece aqui no capítulo 1, revelando os 2 nascimentos mais importantes da história da humanidade. O primeiro é João Batista, ele anuncia o nascimento de João Batista, e o segundo, como vimos, ele anuncia o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, podemos dizer que Gabriel, ele é o mensageiro oficial do céu para eventos ligados ao Messias. Então, toda vez que os irmãos virem Gabriel no texto, é porque está relacionado com o plano da redenção, a respeito do Messias. Ele foi enviado a uma cidade chamada Nazaré, que ficava na região da Galiléia, ao norte de Israel. Nazaré era uma aldeia pequena, sem importância e totalmente desprezada. Era uma pequena vila entre colinas. John MacArthur, ele chega a dizer que era uma cidade quase invisível entre as colinas. A população estimada entre 300 e 500 pessoas era realmente muito pequena. Era distante de Jerusalém, longe do templo, longe dos rabinos, longe da elite religiosa. O anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo veio em uma cidade totalmente desconhecida, totalmente desprezada. Os judeus chegaram até a dizer: será que da Galiléia pode vir coisa boa? Será que da Galiléia tem algum profeta? Ou seja, para vocês terem a noção como a Galiléia e especialmente Nazaré era uma região totalmente desprezada pelos judeus, que se consideravam os melhores daquela época. O anjo foi enviado para essa cidade para se encontrar com uma virgem chamada Maria, versículo 27, veja aí comigo. Foi enviado a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Quem era Maria? Vamos entender um pouco sobre quem é ela. Ela era uma jovem muito comum, provavelmente entre 12 e 16 anos de idade. Naqueles dias, entre os judeus,
As meninas eram prometidas em casamento muito cedo. Lembre-se que na época que o novo... Na verdade, em todo o período bíblico, acerca do casamento era diferente da cultura ocidental hoje. Antigamente, o casamento era arranjado pelos pais. E desde muito cedo, as crianças eram prometidas em casamento. E Maria não era uma exceção. Diz o texto que ela estava prometida em casamento a certo homem chamado José. Maria era uma jovem de família pobre que morava em uma pequena aldeia de Nazaré. Apesar de tudo isso e da sua pouca idade, ela era uma verdadeiramente crente. Verdadeiramente crente. Ela foi criada em um lar piedoso, judeu piedoso, e conhecia profundamente as Escrituras. Era uma família que conhecia profundamente as Escrituras. E ela conhecia as Escrituras muito bem. Maria era teologicamente madura, conhecedora das Escrituras, mesmo sendo tão jovem. Como podemos ter certeza disso? Como podemos ter certeza absoluta que Maria ela conhecia profundamente as Escrituras? Porque quando a gente analisa os versículos 46 ao 55, vejam comigo aí, versículos 46 a 55, nós vemos aqui a oração e o louvor de Maria. Ela eleva o coração a Deus, uma oração, um louvor a Deus, e aqui podemos verificar muito bem a sua teologia e como ela conhecia de fato as Escrituras e o Deus que ela servia. Vamos ler? Versículo 46 em diante. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos e amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Irmãos, essa jovem aqui, como eu disse, tinha entre 12 e 16 anos de idade. E veja a profundidade da sua teologia. E como ela conhece muito bem o Deus de Israel. Ela conhece que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é poderoso, santo, misericordioso, que Ele é justo e que Ele cumpre as suas promessas. Perceba como ela conhece muito bem a teologia, como ela conhecia bem o Antigo Testamento, como era uma família piedosa que buscava entender o Deus que ela servia. E isso aqui, irmãos, serve de lição aqui para os jovens e adolescentes. Eu sei que muitos têm ali alguns adolescentes. Isso aqui é para nos mostrar o quanto é importante conhecer a Bíblia, desde muito cedo. Maria é um exemplo e deve nos espelhar também, não só aos jovens, aos adolescentes, mas também aos irmãos maduros. Eu sempre dizer, mas é uma vergonha, irmãos que estão há muito tempo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas são desleixados quanto à leitura da palavra, não conhecem a Deus direito, fazem uma pergunta, não conseguem responder com clareza. Por quê? Porque falta leitura, estudo bíblico, se ajoelhar diante de Deus, orar, tudo isso irá favorecer para que você conheça o Deus a qual nós servimos. E devemos ser assim, igual a Maria. Maria é um exemplo e devemos seguir o exemplo de Maria. Voltando lá para Lucas 1, 26 em diante, dando continuidade aqui, sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Depois, a gente conheceu quem é o anjo, Gabriel, vimos quem é Maria,
vimos que ele foi enviado da parte de Deus para uma cidade chamada Nazaré. Agora, temos o segundo episódio, ou a segunda cena, que é o encontro do anjo Gabriel com Maria. Está nos versículos 28 em diante. Vamos ver, em primeiro lugar, a saudação do anjo, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Em algumas versões tem agraciada, ou quem tem outra aí? Outra versão para favorecida. Agraciada, favorecida, cheia de graça. Já ouviram falar que Maria era cheia de graça? A gente vai explicar o que é isso. Então, aqui está o anjo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O que isso significa? O termo aqui traduzido como favorecida significa que Maria foi alcançada pela graça de Deus. Ela foi alvo do favor imerecido de Deus. É isso que a palavra favorecida significa. É alguém que foi alcançada pela graça. Alegra-te, muito favorecida. Você foi alcançada pela graça de Deus. Ela não foi escolhida com base nos seus méritos e nem com base nas suas boas obras. Isso quer dizer que Maria era uma pecadora como eu e você, que necessita da graça de Deus. Deus escolheu ela para carregar o Filho de Deus, não por mérito, mas por um ato soberano de Deus. Ou seja, é isso. Maria, ela não tem uma graça intrínseca, como a Igreja Católica afirma, como se ela não fosse pecadora, como ela se fosse perfeita, mas ela não é. Como vimos aqui, ela foi favorecida com a graça de Deus. Assim como eu e você necessita da graça, Maria também necessitava da graça de Deus. E ela não é uma exceção. E o texto continua dizendo: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ou seja, o Senhor está com você, Maria, para esse momento especial de conceber o Filho de Deus. Está presente de uma maneira especial para cumprir o seu propósito a respeito do Messias. Então essa é a saudação do anjo. E qual foi a reação de Maria? Versículo 29 e 30. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Percebeu aqui que o anjo repetiu? Você foi alcançada pela graça de Deus. Não tenha medo. Por que Maria perturbou-se muito? Por que ela reagiu dessa forma? Eu acredito que, primeiro, ela não esperava a visita e muito menos de um anjo, não é verdade? Não é toda hora que a gente vê um anjo. Então é normal que Maria tivesse perturbada ao ver aquela cena de um grande anjo, um ser bonito, belo, poderoso na sua presença. Não sei se ela estava no quarto, se ela estava na sala, se ela estava na cozinha, não sei se era de manhã, se era de noite, mas era algo que trazia certa temor, porque ela estava diante de um ser espiritual, poderoso, enviado da parte de Deus. Além disso, ela não entendeu de imediato o significado da saudação, por isso que ela perturbou-se. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é comigo, mas no quê? Pelo quê? E por isso que ela perturbou-se. E no versículo 30, o anjo está meio que preparando agora a cena para o grande comunicado que ele vai dar para Maria. Ele diz: não tenha medo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não tenha medo. Eu vim aqui para te dar uma boa notícia. Não tenha medo. Agora se prepare, Maria, para o que eu vou falar para você. E agora temos o grande anúncio. Vemos agora o anúncio de que ela dará à luz um filho. Versículo 31 em diante, até o versículo 33. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó,
e seu reinado não terá fim. Então, Maria, não temas, não tenha medo, porque você vai dar à luz um filho, e o nome dele será Jesus. Irmãos, aqui temos, eu nomeei como a certidão de nascimento de Jesus, ou a identidade de Jesus. O anjo, ele, além de dar o comunicado para Maria que ela vai dar à luz um filho, ainda dá para ela a certidão de nascimento. Aqui, Maria, a certidão de nascimento da criança que você vai dar à luz. E quem é ele? Em primeiro lugar, temos o seu nome. Ele se chama Jesus. O que isso significa, a palavra Jesus? A palavra Jesus significa Yahweh é salvação, ou o Senhor salva. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados. Então, o nome Jesus, ele significa isso. Ele revela, na verdade, a obra redentora de salvação do Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que, quando Maria ouviu a palavra Jesus, ela entendeu muito bem a respeito do que era, do que significava. Porque ela era uma judia, ela com certeza ela entendia o significado dos nomes, eu acredito. E ao ouvir a palavra Jesus, que ela ia dar à luz um filho chamado Jesus, ela entendeu que aquele ali era o Salvador, aquele que viria para perdoar pecados. Em segundo lugar, na identidade de Jesus, na carteira de identidade de Jesus entregada pelo anjo, nós temos dizendo que ele será chamado. Nós temos em segundo lugar a sua filiação, que ele é o Filho do Altíssimo, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. A palavra Altíssimo é um título exclusivo de Deus. Só Deus usa o termo Altíssimo. Ele é o Deus Altíssimo. É um título usado nas Escrituras para revelar a supremacia e a autoridade absoluta de Deus. Quando o anjo diz que ele será chamado Filho do Altíssimo, é o mesmo que dizer que Jesus será o Filho do Deus Todo-Poderoso, governador dos céus e da terra. Além disso, o título Filho do Deus, Filho do Altíssimo, ele também revela e significa que Jesus é da mesma natureza do Pai. É um título que declara a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no pensamento judaico, o que acontece? No pensamento judaico, toda vez que eles utilizam a expressão filho de ou filho do, como é no caso aqui, filho do Altíssimo, e mais à frente a gente vai ver que ele é também chamado de filho de Deus. Essa expressão, filho de, no pensamento judaico, significa que da mesma essência, da mesma natureza ou do mesmo ser. Esse é o significado do termo no pensamento judaico. Ou seja, que Jesus tem a mesma natureza do Pai, ele tem o mesmo ser do Pai, portanto, declarando a sua divindade, igualmente com o Pai. Em João capítulo 5, não sei se vocês se lembram do episódio do paralítico que foi curado no tanque de Betesda. Lá, após ele ser curado, diz que vieram os judeus interrogá-lo: por que você curou esse homem no sábado? Jesus respondeu, João capítulo 5, versículo 17 e 18, se eu não me engano. Ele diz: meu pai trabalha e eu trabalho também. Aí os judeus, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E por esse motivo os judeus queriam apedrejá-lo. Então esse é o significado da terminologia Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, declarando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Seguindo aqui, vimos o seu nome, que ele é Jesus, vimos que ele é o Filho do Deus Altíssimo, e em terceiro lugar, nós temos a sua herança. Versículo 32 a 33, 32b a 33. O Senhor
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, destrinchando aqui o que o anjo disse, primeiro, que ele receberá do Senhor o trono de Davi. Segundo, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E por último, ele terá um reinado que não terá fim. Aqui, irmãos, tudo que o anjo disse aqui, na verdade, é uma referência ao cumprimento da promessa de Deus, que Deus fez a Davi lá em 2º livro de Samuel, capítulo 7. Em 2º livro de Samuel, capítulo 7, nós temos a promessa de Deus, de que Davi, ele teria o seu descendente e que ele reinaria e teria um reino eterno. Eu quero ver com vocês 2 Samuel, capítulo 7. Deixa marcado aí Lucas, capítulo 1, por favor. 2º livro de Samuel, capítulo 7. Versículo 12 ao 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, 12 ao 16. Aqui é o profeta Natã falando com Davi. Ele disse: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui temos a promessa de Deus a Davi, dizendo que o seu descendente reinaria para sempre. É claro que aqui, se os irmãos perceberam, é uma profecia de duplo sentido. Porque, na verdade, a priori, Natã está se referindo aqui a Salomão, que viria depois de Davi, ele que seria o responsável por construir o templo de Salomão, o templo em Jerusalém. Mas, como a gente sabe que essa profecia não se trata 100% sobre ele, porque o texto está dizendo que alguém sentaria no trono de Davi e reinaria para sempre, algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Nenhum descendente de Davi até o momento está reinando eternamente. Portanto, o cumprimento dessa promessa ainda ela não se cumpriu. A gente aguarda o cumprimento dessa promessa O cumprimento dessa promessa está reservado para o futuro reino milenar de Cristo na terra. Durante 1000 anos, Cristo reinará. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 31, diz que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então a gente aguarda a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino e o seu reino eterno. Portanto, a promessa do reino de Cristo ainda não se cumpriu e a gente aguarda o seu cumprimento. E após esses 1000 anos de reinado de Cristo, só lembrando que o trono de Davi, aqui é literalmente o trono de Davi, não o trono de Davi, isso aqui, mas o seu reino, a sua descendência. Ele vai assumir o trono, a descendência do seu reinado, e esse reinado terá 1000 anos e irá entrar pelo estado eterno para toda a eternidade, e portanto não terá fim. Continuando, após o anúncio do anjo, Maria quer entender como ela irá conceber um filho. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. A pergunta de Maria não é de incredulidade, não é de dúvida. Ela não está aqui questionando a Deus se vai acontecer.
é uma pergunta sincera e genuína. Ela quer entender o processo, o mecanismo, a forma de como Deus irá agir, já que ela não tem relação com homem algum. Como é que vai ser, Senhor, se nunca tive relações com homem algum? Resposta do anjo, versículo 35. Ele reinará, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o mãe santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Primeiro, como é que isso vai acontecer? O Espírito Santo é que irá gerar a vida em você, Maria. É o Espírito Santo que irá gerar a vida, a criança, o ser no seu ventre. Não é por ato sexual, não vai ter participação humana masculina, e sim o Espírito Santo que irá gerar a vida e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo no seu ventre. E segundo, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, cobrirá você com o seu poder. A frase aqui, envolverá com a sua sombra, essa frase aqui, especialmente o verbo envolver, se faz uma alusão àquele episódio que nós temos no Antigo Testamento da nuvem da Shekinah. Não sei se vocês lembram, mas assim que o povo de Israel construiu o tabernáculo, o que aconteceu logo ao finalizar a construção do tabernáculo? Desceu uma nuvem de glória sobre o tabernáculo, conhecido como Shekinah. E aquela nuvem ali simbolizava a presença de Deus. E o anjo está fazendo uma alusão ao que aconteceu naquele episódio do tabernáculo. Ou seja, ele está dizendo que Maria, ela teria a presença de Deus envolvendo em todo o processo da gestação. Ali o anjo está dizendo que a presença de Deus faria parte desse processo. Portanto, temos aqui uma figura clara da presença de Deus na criação da vida no ventre de Maria. E após a explicação do anjo, ela recebe uma outra notícia. Depois de receber essa notícia aqui, ela recebe uma outra notícia dizendo, versículo 36 a 37. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então ela recebe a notícia de que Isabel, a sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Isabel, a prima de Maria, ia dar à luz ao precursor do Messias, que é João Batista. E ela estava já no 6º mês de gravidez. E sabemos que ela era estéril. Ambos, Zacarias e Isabel, eram avançados em idade. Então só um ato sobrenatural e poderoso para fazer que ela ficasse grávida. Então, finalizando, versículo 38, temos a submissão absoluta de Maria em fazer a vontade de Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Maria está dizendo: aqui está a serva do Senhor. A palavra serva, literalmente no grego, significa doule ou escrava. Ela está dizendo: aqui está a sua escrava. Seja feito em mim conforme a tua palavra. Ela se submete plenamente ao Senhor, sem questionar, sem murmurar. Isso revela que o seu coração era um coração obediente, humilde e temente a Deus. Todavia, quando Maria se submete em fazer a vontade de Deus, ela assume um alto custo. Um alto custo. Por quê? Imagine só, uma jovem prometida em casamento com José, de repente, ela aparece no meio da aldeia, com uma barriga grande. O que é que os vizinhos, amigos, os moradores iriam pensar dela? Está aí uma adúltera. Olha essa adúltera. Eu não duvido que ela recebeu insultos,
calúnias, difamações durante 9 meses. Durante 9 meses as pessoas falavam mal dela, dizendo que ela havia cometido um adultério, e ela corria sério risco de vida, porque no livro de Deuteronômio, Deus estabeleceu na lei de Moisés que todo aquele que comete adultério era penalizado com a pena de morte. Então ela estava correndo um risco sério de vida. E eu acredito que ela passou por um momento grande de provações, não está mencionado no texto, mas podemos deduzir, por conta da história e do que nós sabemos de como era aquele momento, aquele episódio, os dias do povo judeu. Então, durante meses, eu acredito que muitos não acreditaram nela durante toda a vida, achando que ela havia cometido adultério e traído José. Pois bem, partindo aqui para, depois de expor o texto, eu separei aqui algumas doutrinas muito importantes. Umas já comentamos, outras vamos ver agora. E depois veremos algumas lições práticas para a igreja. A primeira doutrina muito presente aqui é a doutrina da graça. Como vimos, Maria foi alcançada pela graça de Deus em conceber o Filho encarnado. Ela recebeu um favor imerecido de Deus, não por mérito, não por força própria, não pela sua própria condição, porque ela era boa, por causa do seu nível acadêmico, nada disso. Deus foi favorável com ela em conceder a sua graça. Segundo, temos a doutrina da cristologia. Vemos claramente que Jesus é plenamente Deus, ao ser nomeado de Filho do Altíssimo, de Filho de Deus, e ele também é plenamente homem, porque o Espírito Santo foi aquele que criou o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, temos a doutrina da soberania de Deus. É Deus quem envia o anjo, é Deus quem escolhe Maria, é Deus que cumpre as suas promessas no tempo certo, na hora certa. Tudo que aconteceu aqui, como vimos, são atos soberanos e decretos de Deus. E por último, a última doutrina é a doutrina da concepção virginal de Maria. Com a virgindade de Maria, foi possível Deus introduzir o Filho no mundo sem pecado. Ele não herdou a natureza pecaminosa, a natureza caída de Adão. Ele nasceu santo e sem pecado, capaz de morrer por pecadores. Por isso podemos ter certeza que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora algumas lições práticas. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas comuns para realizar a sua vontade. Deus usa pessoas comuns para realizar a sua vontade. Maria, como vimos, era uma simples jovem, pobre, moradora do interior de Israel, lá no confim do mundo. Deus usou ela para realizar o seu propósito de conceber o Filho de Deus. Portanto, qual é a lição que nós podemos tirar aqui? Que Deus usa qualquer pessoa para fazer a sua vontade. Não importa a sua condição financeira, seu status social, seu nível acadêmico, se você tem diploma universitário, Deus não liga para isso, Ele não olha para isso. O que Deus procura em você é um coração humilde, obediente e temente a Deus para fazer a vontade dEle. É isso que Ele procura. Portanto, seja um instrumento na mão de Deus para fazer a vontade do Senhor. Em segundo lugar, quando realizamos a vontade de Deus, é por sua graça, como eu já falei aqui. Se Deus te escolheu para uma missão, para um propósito, para assumir um cargo, um ministério na igreja, é por causa da graça de Deus. O anjo disse a Maria: alegra-te muito favorecida. Você foi favorecida, Maria. E os irmãos que estão aqui, que estão fazendo a vontade de Deus, não é por conta da sua própria força, mas Deus tem te dado graça para realizar. Deus escolhe segundo sua vontade para o louvor da sua glória. Então, quando Deus escolhe alguém, é para que ele seja glorificado, para que ele seja louvado através de você como instrumento de vaso em suas mãos. Reconheça, portanto, que tudo que você faz e tudo que você é graça de Deus. É graça de Deus. Em terceiro lugar, devemos nos submeter à palavra de Deus. Devemos responder que nem Maria.
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Por isso precisamos ler a Bíblia, meditar na Bíblia diariamente, ler as Escrituras, orar ao Senhor dizendo: Senhor, fala comigo hoje, qual é a sua vontade? Garanto que assim como Deus falou com Maria naquele dia, Ele irá falar com você também. Fomos chamados para sermos servos, obedientes e tementes a Deus. Fomos chamados para fazermos a sua vontade. Então, submeta à palavra de Deus. Busque entender a palavra e fazer o que ela nos diz. E por último, não tenha medo no que Deus coloca diante de você. Maria, ela recebeu uma responsabilidade. O anjo diz: não tenha medo, não temas, Deus é contigo. Se Deus te chamou para realizar a sua vontade, Ele te dá graça para realizar, Ele te dá as condições, todo o material, tudo que você precisa para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Então, se você tem um chamado, tem um propósito, está servindo a Deus na casa de Deus, você tem que entender que você está aqui pela graça do Senhor. É Deus que te capacita, que te fortalece para fazer a vontade de Deus. Portanto, não temas, Deus é contigo. Essa é a nossa palavra, que o Senhor nos abençoe e aplique ao nosso coração. Vamos orar agradecendo a Deus. Te louvamos e bendizemos, Senhor. Te damos graças pela Tua palavra. Ó meu Deus, te agradeço, porque reconhecemos que somos pecadores, necessitados